Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas, às profundezas do Sheol, você será levado. Irá ao fundo do abismo. Diz aqui, filho da alvorada. Isso significa estrela da manhã. O filho da alvorada é Lúcifer, que é o nome de Satanás. Havia muitos anjos que serviam a Deus. O anjo Gabriel e o anjo Miguel. Havia muitos desses anjos. E esses anjos foram organizados em legiões de exército. Havia arcanjos que estavam encarregados dessas legiões de anjos. Lúcifer, que aparece aqui, também foi um desses arcanjos. Ele também era um líder de uma dessas legiões de anjos. Mas, de repente, Lúcifer decidiu que seria como Deus e seria tão altamente exaltado quanto Deus. Ele estava determinado a se exaltar para ficar no nível de Deus, para ser como Deus. Quando esses pensamentos entraram em sua cabeça, ele se tornou Satanás, e todos os anjos sob seu comando se tornaram demônios, desde que Deus o expulsou. Então, na verdade, Satanás era originalmente um anjo. Tornou-se um espírito maligno, mas era um anjo. Ao ouvir tudo isso, talvez estejam pensando, não há Satanás e não há diabo. Tudo isso é bobagem. Então, vamos examinar esse assunto mais concretamente. Provavelmente, há momentos, e isso não acontece o tempo todo, mas às vezes, você sente um ódio por alguém que é tão intenso que não consegue suportar. O ódio é tão forte que não consegue aguentar, mas isso não é o que estava originalmente no coração do homem. Este não é o estado original do coração do homem. Esse é o coração de Satanás. Satanás plantou esses sentimentos no coração do homem. As pessoas pegam uma faca e esfaqueiam outras pessoas, matam outras pessoas, sequestram, roubam ou enganam os outros. Isso não é normal para o homem. Então, ainda acham que Satanás não existe? Vocês ainda acham que não há diabo? Se estão pensando que não acreditam que Satanás existe, é porque Satanás os enganou. Vamos ler outra passagem da Bíblia. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Por favor, repitam depois de mim. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Vejam, pecado não é apenas assassinato ou roubo. Odiar alguém também é um pecado. Mentir também é um pecado. Ficar com raiva é um pecado. A ganância é um pecado. Cometer adultério é um pecado. O ciúme é um pecado. Em qualquer caso, seja um pecado grande ou pequeno, aquele que pratica o pecado é do diabo. Isto é o que a Bíblia diz. Você ainda acha que o diabo não existe? O diabo não existe? O diabo é um espírito maligno, um espírito. Quando Deus originalmente criou o homem, Adão e Eva não tinham nenhum pecado. Eles não sentiam ódio um do outro, ou brigavam uns com os outros. Eles não tinham tais desejos em seus corações. Eles estavam em um estado em que não conheciam o bem ou o mal. Como surgiu o fato das pessoas estarem agora familiarizados com o mal, sentirem ódio pelos outros e insultarem os outros? O homem veio a ser do diabo. Portanto, esta é uma questão extremamente importante. Vocês têm que escapar desse destino. Imagine que tenha uma granada de mão com um pino de segurança removido no bolso interno do peito. Como você se sentiria? A qualquer momento, ela explodirá, e você explodirá em pedacinhos. Se você tivesse uma granada como essa, tentaria se livrar dela o mais rápido possível. Mas o pecado é mais perigoso do que uma granada de mão. Uma granada simplesmente destrói o corpo de uma pessoa, mas o pecado leva o espírito de uma pessoa à destruição eterna. O homem está carregando essa coisa assustadora com ele. Mas as pessoas não sabem como isso é de dar medo, e algumas pessoas acham divertido pecar. Os bolsos de uma pessoa estão vazios,
Mas aí ela consegue ganhar algum dinheiro fácil e enche seus bolsos. E ela acha isso realmente emocionante. As pessoas acham divertido explorar as relações sexuais fora do casamento. O mundo está de uma forma que as pessoas gostam de pecar. Por quê? Você entenderá isso em breve. Então, o diabo é um anjo que se corrompeu. Havia o diabo, e ele queria tomar o mundo que Deus havia criado e tê-lo para si mesmo. Era isso que ele tinha em mente.